Boa noite. Boa noite, doutora Sônia, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Flávia, por estar aqui conosco hoje, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Gente, o Marcos Vinícius hoje também não pôde estar presente com a gente. Eu queria agradecer a todos vocês que estão entrando aqui no canal, que vão participar dessa live. É uma live um assunto bastante interessante para a gente, nós profissionais da saúde em geral, né, principalmente microbiologista. E eu queria agradecer muito a participação de todos no nosso canal. Nós estamos no 18º Conversando no Micromeio. Todas as palestras ficam gravadas, né, Júlia, no canal. E é só vocês acessarem o canal do YouTube, no Micromeio, e vocês assistem as palestras. Eu queria falar para vocês, para quem não me conhece, né, eu sou a Janaína, eu sou bióloga, e eu vou passar a palavra agora para a Júlia. Boa noite a todos, meu nome é Júlia, eu sou da parte de informática aqui do Micromeio, vou estar na live ajudando com as perguntas, então quem quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, só mandar para a gente no chat que a gente vai responder a vocês. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, e em breve nós teremos um sorteio, então fiquem por dentro para não perder. Quem quiser receber certificado de participação, em 1 hora após o término da live, vocês podem solicitar, mandando o nome completo e e-mail que a gente encaminha para vocês. Bom, hoje a live vai ser com a advogada e doutora Sônia Cristiane, que vamos falar sobre os aspectos trabalhistas e previdenciários para profissionais expostos a agentes biológicos. E a participante Flávia vai falar com a gente. Oi, Flávia. Olá. Boa noite, Janaína. Boa noite, Júlia. Boa noite, doutora Sônia. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo nessa live, né? Hoje, como a Janaína já citou, hoje é o nosso 18º Conversando no Micromeio. A palestrante é a advogada Sônia Cristiane Oliveira Sutti. E o nosso título de hoje são Os aspectos trabalhistas e previdenciários para profissionais expostos a agentes biológicos. A doutora Sônia é advogada e pós-graduanda em Direito Empresarial. E hoje vamos assistir e tirar as nossas dúvidas, né, doutora? Vamos tirar nossas dúvidas. E eu estou aqui à disposição também, mesmo que não dê para sanar todas as dúvidas, eu estou à disposição. Depois, no final, né, eu vou deixar aí meu contato. Mas vamos lá. Vamos tratar desses assuntos aí, que tem bastante coisa pela frente. Muita novidade nas legislações. O canal é todo seu. Vamos aos slides, né? Vamos lá. Vamos aos slides. Você pode... isso, por favor. Tá. Vamos tratar, como a Flávia já iniciou, né? Dos aspectos trabalhistas e previdenciários, e aqui eu vou tratar de um aspecto um pouco mais abrangente, que nosso tempo também é meio curto, né? Eu trouxe assim para vocês, eu vou mencionar de uma forma bem didática, que dê para todo mundo entender, e depois a gente passa a falar também da parte previdenciária, tá? Que a gente teve muita mudança a partir de 2019. Então, eu vou fazer um nexo aí entre trabalhista e previdenciário, porque tem tudo a ver, né? Não dá para a gente separar esses dois assuntos. Posso seguir aqui? Pode. A senhora consegue passar? Consigo? Sim. Sim, ok. Ok. O tempo fica melhor. Tá. Vamos lá, gente. Eu costumo começar, assim, quando eu faço uma palestra, falando primeiro o porquê da lei, o porquê da legislação, né, no nosso mundo, no nosso país. Por que a gente precisa de tanta lei, de tanta regra?
né? Por que as leis surgiram? E cada dia a gente tem mais leis aí, mais projetos sendo apresentados. Então, primeiro, a gente precisa entender que as leis nada mais são do que regras para ditar os nossos comportamentos, né? A gente não pode viver numa sociedade em que a gente pode fazer aquilo que a gente quiser. Não pode ser olho por olho, dente por dente, como eram as regras lá atrás, né? Antes delas serem codificadas e se tornar lei como é hoje. Então, a gente não pode ter comportamento olho por olho, dente por dente. Tem que ter regras que ditam os nossos comportamentos. Tanto é assim que quando o comportamento da sociedade muda, as regras têm que mudar, né, para acompanhar esse novo comportamento. A gente tem, né, por exemplo, a questão da internet hoje no nosso mundo, e as leis precisam ser atualizadas para acompanhar, né, essa evolução que a gente teve de internet, esse mundo de internet. Hoje a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em razão de tanta questão de crime, né, crime dentro da internet. Então, as regras precisam existir para ditar os nossos comportamentos, e a gente observa que conforme o comportamento vai mudando, vai se modernizando, se atualizando, as regras têm que acompanhar. É claro que no nosso mundo, aqui no nosso país, determinadas regras caminham de uma forma mais, eu digo, a passos de tartaruga, né? A gente tem leis que não mudam desde 69, nosso Código Penal, por exemplo. E precisa ser atualizado, precisa acompanhar a questão da criminalidade e tudo mais. Então, essa é a necessidade da gente ter lei. Lei, eu digo que o sinônimo de lei é regra, é isso, é o que dita o nosso comportamento em sociedade. E aí, nós aqui, nós temos, para dizer de hierarquia, a gente tem a primeira lei nossa, é a Constituição Federal, né, que é a lei que está no topo da nossa pirâmide. A Constituição, ela é bem abrangente, ela trata de quase todos os assuntos, só que ela não dá, a gente pode dizer, não dá conta de todos os assuntos. Então, abaixo da Constituição Federal, a gente tem as nossas leis ordinárias, que são o quê? São Código Civil, Código Criminal, Código Tributário, Estatuto do Idoso, Código Ambiental, e por aí vai. E a CLT. Então, cada campo, cada área do direito vai formando a sua legislação própria, né? E depois da CLT, que a CLT trata dos assuntos da área trabalhista, a gente tem de grande importância a convenção coletiva e acordo coletivo. Aí todo mundo, eu pergunto assim, mas você sabe o que é uma convenção coletiva? Ah, eu não sei. A convenção coletiva, ela é tão importante quanto a CLT. A CLT, embora ela esteja abaixo da Constituição Federal, ela só trata de assunto trabalhista. Porém, ela é genérica. Então, nós temos o quê? As convenções coletivas. E a importância dela é o quê? A categoria do Sindicato dos Trabalhadores vai discutir com o Sindicato dos Empregadores as regras importantes para aquela categoria. Então, toda profissão toda categoria tem a sua convenção coletiva, né? Por exemplo, os enfermeiros têm a convenção coletiva deles, os metalúrgicos, os comerciantes, os empregados domésticos, e por aí vai. Então, cada categoria tem a sua convenção coletiva. Ela é feita entre os dois sindicatos, empregadores e empregados, e renovada a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos se rediscute. Por que se rediscute? Porque tem que se rediscutir o piso salarial, o aumento desse piso salarial, se determinada regra fica ou sai. Por exemplo, na convenção coletiva está dizendo qual é o percentual de hora extra para aquela categoria. A CLT diz que hora extra é 50%. As convenções coletivas normalmente tratam hora extra em 60%. Então, ela pode ser sempre mais benéfica a CLT, nunca menos benéfica que a CLT. E ela pode trazer outros direitos que a CLT não menciona. Por exemplo, tem convenção coletiva que diz que o funcionário tem um direito
por exemplo, a um auxílio funerário, se um dependente dele falecer. Diz que tem um direito da mãe ter creche próxima à empresa ou dentro da empresa. Ela trata, por exemplo, do grau de insalubridade, o percentual de insalubridade que aquela categoria tem direito a receber. Então, essa é a importância da convenção coletiva, né? E outra importância também que ela tem na área jurídica, se eu for entrar com uma reclamação trabalhista depois de ser demitido, eu necessito da convenção coletiva. Ela é um documento imprescindível numa reclamação trabalhista. Porque o juiz, na hora que vai analisar a ação, ele não conhece todas as leis, né? Ele conhece regra geral. Então, a pessoa que vai entrar com uma ação, ela tem que dizer o quê para o juiz? Olha, essas são as regras da minha profissão, da minha categoria. Então, é em cima dessas regras que eu estou pleiteando o meu direito. Então, ela é de suma importância para a área trabalhista, a convenção coletiva. Aí nós temos também, depois da convenção coletiva, abaixo dela, acordo coletivo. Acordo coletivo é um pouco diferente. É entre sindicato dos trabalhadores, uma ou mais empresas. E aí, esse acordo, ele é mais restrito, ele só obriga essas partes. Ele não é tão abrangente como é a convenção coletiva. A convenção abrange a categoria, o acordo abrange as partes, né, que se dispuseram a discutir ali determinadas situações, ok? Sim. E os dois instrumentos, né, tanto a convenção coletiva como o acordo coletivo, eles são gerados por consenso entre empregadores e trabalhadores, possuem 2 anos de duração, e a gente encontra também, né, uma definição no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Aí a gente vai entrar nessa questão agora, é um assunto bastante interessante, né, a insalubridade e periculosidade, como eu penso e vejo, as pessoas têm muito, assim, como é que eu digo, elas misturam, né, assim, não diferenciam os dois assuntos, não acham que tem muita diferença, e na verdade tem algumas diferenças interessantes. Embora elas são adicionais, né? São adicionais que favorecem o trabalhador, mas elas têm alguns pontos aí que é importante a gente destacar. A insalubridade, a periculosidade, elas foram inseridas aí na legislação trabalhista com o objetivo de compensar, né, não sei se essa palavra fica muito grotesca, assim, muito grosseira, compensar pelo quê? Pelos agentes nocivos que os trabalhadores se expõem, né? Então, o que ela veio e diz assim, olha, já que você trabalha numa situação de exposição a agentes nocivos, de risco à saúde ou à vida, então a gente vai te compensar com um adicional, né, pago no seu salário. Então, assim, eu vejo como uma compensação, né, eu vejo que ela foi, esses adicionais foram inseridos na legislação de forma a compensar mesmo, né, então, assim, você está exposto a agentes nocivos, então a gente compensa, a lei compensa. E o que a gente viu nessa reforma aí da Previdência, que a gente achou que não iam mexer nessa questão, né, que não iam mexer na questão, quase tiraram a situação de periculosidade dos trabalhadores. Ia ficar só insalubridade, né. Felizmente, o projeto que era para retirar a periculosidade, ele não foi aprovado, felizmente. Mas a gente não sabe, né, assim, o que está por vir ainda, né, se vão mexer mais, se não vão, porque a aposentadoria especial tem tudo a ver com esse assunto de insalubridade e periculosidade. Já mexeram, que a gente achou que não ia mexer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Bom, não está indo aqui. Eu não estou conseguindo mudar aqui o slide. Passar. Próximo. Isso, obrigada. Foi aqui. Isso, tá. Insalubridade.
O conceito de insalubridade a gente encontra no artigo 189 da CLT, que significa insalubre é tudo aquilo que origina doença, né? Significa que é toda atividade que exponha o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, em razão da natureza e intensidade agente, né? A intensidade do agente e tempo de exposição aos efeitos. O que é isso traduzindo? Então, se eu trabalho com agentes nocivos acima dos limites de tolerância, acima, né? Para isso a gente tem uma medição do quanto de insalubridade que eu estou exposto no meu trabalho. Então, para isso tem uma medição. Se eu trabalho acima desses limites, eu tenho direito a receber os adicionais, né? E tenho direito lá na frente, talvez, se possível, a aposentadoria especial. Então, os adicionais são de 40%, 20% e 10% do salário mínimo. 40 é quando o grau de risco é alto. 20, quando o grau de risco é médio, e 10 é quando um grau menor. E como que se chega a esses graus, a esses percentuais? Quem que define esses percentuais? Não é o empregador, né? É o engenheiro do trabalho, ou médico do trabalho, ou um técnico de segurança do trabalho. Ele vai lá no ambiente, na empresa, ele vai fazer essa medição, ele vai avaliar aquele ambiente, todo o material, produtos, tudo que contém ali no ambiente de trabalho, ele vai fazer uma avaliação e ele vai definir esse percentual. Esse percentual vai constar na nossa convenção coletiva. E é esse percentual que a pessoa vai receber no seu holerite, tá? Então, a gente tem também os agentes que classificam atividades insalubres. E aí eu vou falar também de como eliminar ou neutralizar esses agentes. Isso. A gente tem aqui 3 tipos de agentes, né? Os físicos, que diz respeito a ruído, calor, radiação, frio, vibrações, umidade e ergonomia. Os químicos, que são poeiras, gases, vapores, névoas e fumos. E os biológicos, vírus, protozoários, bactérias, os fungos e outros agentes, porque a lista é grande, né, Janaína? Conforme a gente tinha conversado, não para por aí, né? A lista se estende, né? Esses agentes são os agentes nocivos à saúde do trabalhador. Então, eu até coloquei aqui, doutora, só fazendo uma observação que eu escrevi para fazer uma pergunta. Essa exposição precisa ser contínua ou basta você estar num ambiente, seja o profissional, vamos colocar assim, né? Você tem um laboratório, você tem ali os técnicos, né? Enfim, os profissionais que estão ali, que estão o tempo todo no risco. E tem aquelas pessoas, né? Que são os serviços gerais que passam por ali, não permanecem ali. Isso difere na hora de fazer essa... A lei fala, Janaína, que é em razão da natureza e intensidade, né, do agente, o tempo de exposição. É o tempo de exposição. Entendi. Tá. Obrigada. Nada. Tempo de exposição. Então, a gente tem, em relação a isso, várias... a gente tem a norma, né, a norma regulamentadora número 15, que estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubre, gerando aí o direito ao adicional de insalubridade. Então, a gente tem a NR15, e dentro da NR15, nós temos, não sei se vocês já tiveram a curiosidade de verificar a NR15, a gente tem vários anexos, e aí tem várias situações de agentes insalubres, como eu tinha comentado agora há pouco. A gente não fica só na questão do agente biológico, nessas que eu mencionei. Se vocês entrarem na NR15, dentro dela tem vários anexos que contêm vários tipos ali de outros agentes que são nocivos também,
Então, é importante dar uma, verificar, assim, tem curiosidade, vai na NR15 que você vai encontrar lá os anexos. Dentro dos anexos ali, eu encontrei, eu tenho o anexo 14, ele é muito interessante, porque ele define, assim, o anexo 14, o grau máximo e grau médio aqui de agente nocivo. Então, a gente tem pacientes em situação de isolamento, né? Partes e dejetos de animais, pessoas que trabalham com lixos, lixo urbano e esgotos, né? Galerias de esgoto, não necessariamente só no subsolo, mas nas galerias também. Esses são considerados de grau máximo, mas tem mais situações. No grau médio, que abrange a maioria dos setores de trabalho, então envolve o que, grau médio? Serviços de saúde, né? Serviço de saúde veterinário, praticamente todos os tipos de laboratório de análise clínica, necrotérios, cemitérios, né? Os cemitérios, exumação de corpos, estábulos, o que mais? Resíduos de animais e resíduos de animais deteriorados. Então, são questões mais, como é que se diz? Que expõem mais o trabalhador a agentes mais nocivos. Então, esse anexo, ele consegue diferenciar entre grau máximo e grau médio, tá? A maioria dos trabalhadores se enquadram no grau médio. A periculosidade. Tudo bem até aqui, quanto à insalubridade? Então, vamos prosseguir. Diferente da insalubridade, né, como eu disse, a insalubridade, ela trata de agentes nocivos à saúde, a exposição de agentes nocivos à saúde do trabalhador. E o contrário disso é periculosidade, ela trata do perigo à vida. Né? O perigo à vida. A definição, o conceito da periculosidade, a gente encontra no artigo 193 da CLT. A palavra periculosidade, ela vem de periculum, né, que é risco, que é perigo. Então, periculosidade é a atividade que implica o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. E essa é uma das grandes diferenças, né, que a gente vai ver aqui que o adicional da periculosidade difere da insalubridade, porque a situação de atividade, de trabalho em situação perigosa é muito mais de risco que a insalubridade. Mas eu digo assim, também de uma forma mais grosseira. A insalubridade, né, os agentes nocivos, eles vão prejudicando o trabalhador, na saúde do trabalhador, aos poucos, de forma gradativa. A periculosidade pode ser questão de segundos. Um explosivo, um inflamável, né? Então, a exposição à vida difere nesse sentido. Mas também insalubridade não é menos gravosa que periculosidade, né? Porque é o que eu falo, ela pode ir matando o trabalhador, mesmo que o trabalhador se aposente, não trabalhe mais na área de risco, mas trabalhou há muito tempo, não significa que ele não vai contrair doença em razão da atividade que ele exercia. Ele pode contrair doença em razão do que ele fazia lá e isso perdurar, né? Causar um mal maior lá na frente. Então, não é menos gravoso, mas a lei entende o quê? Que um é risco à saúde, o outro é risco à vida. Então, por ser um risco à vida, um risco maior, o percentual estipulado para a periculosidade é definido em 30% do salário base. Então, em termos financeiros, a periculosidade, ela tem um adicional maior, né? Porque insalubridade é em relação ao salário mínimo. O percentual é pago em cima do salário mínimo. Aqui não, é do salário base. É uma diferença que, às vezes, as pessoas confundem, né? Por que eu ganho 40, devia ganhar 30? Por que eu recebo insalubridade, deveria receber periculosidade? Mas não é assim, a gente tem que separar as situações, né? O tipo de exposição
de agente nocivo que eu trabalho, né? Tem que ter isso bem definido, bem claro. O porquê recebo 30 e não recebo 40. 40 em cima de salário mínimo é outra situação. Então, oi, pois não. Desculpa. Não, mas pode, em alguns casos, receber as duas. Eu vou falar, eu vou te, já vou te então responder. Tá, desculpa. Não. Desculpa. Não, imagina. O que elas têm em comum? O contato é permanente, né? Eu trabalho lá com agente nocivo, enquanto eu estou trabalhando lá, o contato é permanente, a periculosidade é a mesma coisa. Ambas são considerados risco à saúde, né? E depois a vida. Ambas necessitam de EPIs, que nós vamos tratar mais para frente. E o que difere mesmo é isso que eu falei, uma é a vida, outra é a saúde, e aqui os percentuais, isso é o que mais difere as duas. E é isso. Aí, tudo bem até aqui? Eu já vou responder a tua questão. Para falar da NR, para falar de atividades, aonde que eu acho, qual é o rol das atividades perigosas? É só ler NR 16. Ela traz o rol das atividades perigosas e tem um rol extenso lá, né, do que são as atividades perigosas. E aqui, respondendo aqui a sua questão, né? Os adicionais são acumuláveis? Não são cumuláveis, e nem é o trabalhador quem faz essa opção. Como eu disse, a convenção coletiva já traz isso para o empregado. Na dúvida, que eu oriento? Na dúvida, a gente entra no site da nossa categoria e procura a nossa convenção coletiva, né, da nossa categoria. O que diz a minha categoria? O quanto de adicional eu tenho que receber? A empresa não pode pagar o quanto ela quiser, é o que está estabelecido lá, tá? Não pode ser menos que aquilo. Uma empresa numa área de risco, de violência e tudo mais, não significa que é uma periculosidade, ela não dá esse direito, né? É de fato a atribuição que eu tenho de trabalho, é isso, né? Entendi. Trabalho, Entendi. De trabalho. Tanto é assim, vamos pegar aqui uma situação, uma indústria química. Nem todo mundo que trabalha na indústria química, indústria química não, desculpa. Vamos pegar aqui um exemplo de um hospital. Nem todo mundo que trabalha dentro de um hospital, que é no seu todo um ambiente insalubre, vai receber pelo menos 20% de insalubridade. Pode receber 10%. Né? A recepcionista não vai receber 20% de insalubridade. Entendi. Quem vai receber 20% de insalubridade vai ser quem? Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Entendi. Né? Então, o empregado não pode optar. Já é uma imposição para a gente, né? Então, aqui, sim, respondendo ainda mais a sua questão, Janaína, o TST, ele já disse que não, né? Não são cumuláveis, isso já está reafirmado em jurisprudência pacífica, tá? Que isso já foi muito questionado na justiça. Aí, agora, saindo um pouco... Desculpa, doutora. Vamos seguir. Sou leiga. Jurisprudência pacífica seria o quê? É assunto encerrado. Tá bom. É assunto já discutido, rediscutido e firmou nesse sentido. Firmou que não tem direito a acumular. Tá bom. Porque como já houve muitos questionamentos, então chega uma hora que eles têm que falar, ou não é, né? A gente concede ou não consegue o direito. Então, firmou o posicionamento que não acumula. Tá bom, obrigada. Tá bom? Vamos lá. Acidente e doença do trabalho, né? A gente tem esse assunto através da Lei 8.213 da Previdência Social, e aqui a gente reforça que tanto doença como acidente do trabalho, para fins previdenciários, elas se equiparam, é uma coisa só, tá? Para fins previdenciários.
Nós temos doença profissional, que é diferente de doença do trabalho. Doença profissional é aquela peculiar a uma atividade constante, que a gente dá o exemplo da LER, a tendinite, né, que a gente faz movimentos constantes e repetitivos, e a gente tem doença do trabalho, que é aquela que é adquirida em função de condições especiais. Um exemplo aqui é o ruído. A gente tem também, por exemplo, inalar vapor, né, calor e frio, então entra aqui na doença do trabalho. Então, mais para fins previdenciários, elas se equiparam. Aqui, isso. Opa. Aqui. Tá, só. Isso. Então, como eu estava falando das situações de insalubridade e periculosidade, a gente tem os EPIs que surgiram para neutralizar ou eliminar esses agentes nocivos, certo? O uso dos EPIs são regras, são leis que têm que ser obedecidas. Elas são responsabilidade do empregador, né? E também do empregado. Aí eu faço um questionamento, qual a responsabilidade que o funcionário tem no uso do EPI, né? A gente tem, vou falar aqui, mencionar primeiro do empregador, a gente tem a NR6, que trata dos EPIs, NR6, na 6.6.1, a responsabilidade do empregador. Qual que é essa responsabilidade primordial do empregador? Fornecer os EPIs, cuidar da manutenção, fazer a troca e se certificar, documentar, né, a entrega, o fornecimento desses EPIs aos funcionários e, ao mesmo tempo, ele tem a obrigação de fiscalizar o uso. É o que eu sempre falo, eu oriento aqui para empregador, não só fornece EPI, não é só fornecer e largar, né, o funcionário usar do jeito que ele quiser. Forneça e fiscalize o uso. Fiscalize de que forma? De forma documentada. Porque se acontecer um risco de um acidente do trabalho dentro da empresa, as indenizações são altas. Muito altas. Por isso que as empresas têm que investir na CIPA, têm que investir em segurança e saúde do trabalho, aí envolve várias órgãos e outras questões legislativas, porque nenhum empregador quer pagar uma fortuna de indenização por um acidente do trabalho. Só que eu falo, para você não correr esse risco, você tem que ser exigente com a documentação. Né? A documentação, a prova da documentação é do empregador. Por outro lado, como funcionário, a minha responsabilidade também é grande. Se eu digo ao meu patrão, não quero usar avental porque está calor, não quero usar bota, ou não quero usar óculos, não gosto de usar luvas, eu sempre digo lá para os alunos, lá no Senac que eu dou aula, se você não quiser usar EPI, então vai para outra área, né? Porque tem áreas, tem categorias que, assim, EPIs são inerentes àquela função. Não tem como você ver um enfermeiro, um médico que não vai usar, no mínimo, um avental. Se você não acha que não vai se adaptar, então procura outra profissão, não é? Não tem como. Então, se a responsabilidade do funcionário, a responsabilidade por parte do funcionário de não usar, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e, por fim, ele pode ser mandado embora por justa causa, se ele se recusar. Então, ele tem, sim, a sua responsabilidade, porque todo mundo fala acidentes acontecem, sim, só que alguns a gente poderia evitar, né? Então, também é responsabilidade do funcionário. Aqui eu menciono a Lei 8.813, que trata da equiparação, né, de doença e acidente de trabalho. Algumas doenças não são doenças do trabalho, como, por exemplo, as endêmicas, né, de algumas regiões do nosso país, a malária, a febre amarela, então não são equiparadas à doença do trabalho. Várias outras não são equiparadas a doenças do trabalho, HIV, por exemplo,
Sim, aí agora, alguma questão que vocês queiram perguntar até aqui, que nós vamos já passar para o assunto da Previdência. Posso continuar? Júlia? Eu acho que a Jana quer falar, mas o microfone fechou. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O microfone não está ativado, Jana. Podemos? Oi. Vamos lá. Aposentadoria. A gente teve aí alteração da lei agora em novembro de 2019, muita coisa mudou. E aqui a gente tem as espécies de segurados. A gente tem os empregados, CLT, facultativo individual, que são aqueles que pagam como autônomo, né? Rural, urbano, tem essa diferença. O rural, ele tem um período menor para se aposentar. O estrangeiro, servidor público. Bom, a gente tem essas espécies de aposentadoria, nós temos também os benefícios. As aposentadorias são por idade, por tempo de contribuição. Hoje a gente tem a programada, a por pontos, vocês já devem ter ouvido falar, e a especial. A gente tem também alguns benefícios, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o LOAS e pensão por morte. Eu vou falar um pouquinho de cada uma aqui, para a gente ter uma noção do que a gente já sofreu aqui de mudanças nas aposentadorias. Aqui eu trouxe para vocês a tabela de salários de contribuição atualizada, todo início do ano, a partir de janeiro, a gente atualiza essa tabela, ela atualiza com o aumento do salário mínimo, né? O salário mínimo aumentou para R$ 1.302, então aí os valores também, os demais valores aumentam aqui na tabela de salário de contribuição. As principais alterações na lei, né? Para quem se filiou, né? Para quem vai se filiar após a vigência da mudança da lei em 13 de novembro de 2019, vai exigir idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos de idade para mulher. Para mulher era 60 anos, a 65 do homem não alterou, né? Alterou a nossa, 2 anos a mais das mulheres. Então, como é que a gente, a partir de 91, né, de julho de 91, a carência de contribuição eram 180 meses, eram exigidos 180 meses, que são 15 anos, né? Então, a gente tem uma tabela, né, lá atrás, eu já vou passar no próximo slide, lá atrás, nos anos anteriores, ela continua, ela é respeitada, mesmo que a gente tenha sofrido alteração na lei, muita gente tem dúvida, mas eu perdi toda a contribuição, né, tudo que eu já paguei lá atrás, tudo que eu trabalhei, como é que fica? Quem se filiou ao INSS lá atrás, bem antes da alteração da lei em 2019, não se preocupe, porque tudo que foi feito de contribuição vai se manter, né? Isso se chama direito adquirido. Então, a gente não perde, tá? Isso não se mexe. Então, a gente vai fazer o quê? Quem começou a contribuir lá atrás, a gente vai aproveitar esse tempo, vai passar a fazer a regra de transição e vai somar com o que vai vir, né? Que está vindo e vai vir aí pela frente. Então, a gente não perde em razão do nosso direito adquirido. E essa é uma dúvida muito grande da população. As pessoas têm medo, né? Ai, contribuir, então não valeu de nada. Como é que fica? Não se preocupa. Aqui não está aparecendo. Não está aparecendo a minha tabelinha aqui. O que será?
Às vezes muda o layout, muita gente, né, quando vai passar, né, Júlia, aí eu não sei o que acontece. Ele desconfigura. Ele desconfigura. Tá. Eu tinha a tabela isso, aqui, às vezes. mas tudo bem, eu falo. Eu tinha a tabela aqui de 91 até 2011. De 91 até 2011, a gente percebe que a cada ano que ia passando, 91, 92, até chegar a 2011, a gente tinha 6 meses a mais subindo de contribuição, né? Chegou em 2011, estacionou, parou. 2011 passou a exigir 15 anos de contribuição. 2011 estacionou, aí a gente teve a mudança agora em 2019. Então, por 8 anos, a tabela progressiva parou. Aí também, quando veio agora em 2019, veio que veio, né? Veio que é para mudar mesmo, né? Que eu falo que agora veio para arrasar com a nossa vida aqui de trabalhador. Essa tabela, ela era só para informar o tempo. Agora, essa aqui é a que está em vigência. Essa é para essas situações que eu acabei de falar. Pessoas que já contribuíam, não se aposentou e continuam contribuindo, continuam trabalhando. Então, vai entrar o que aqui? Nessa regra de transição, se a aposentadoria for por idade. Então, nós estamos aqui, 2013, né? 2013, então, a mulher tem que ter 62 anos de idade, o homem 65 e ter 17 anos de contribuição. Aí vocês percebam que aqui na tabelinha aqui de tempo de contribuição, vai subindo meio ano, olha, 6 meses até chegar a 20 anos em 2029, que vai ser o tempo ali, o tempo necessário para se aposentar. Então, gradativamente, né, de 6 em 6 meses aqui, a gente vai chegar até os 20 anos aqui de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição, né, exige 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher, a exigência dos 2 requisitos, né, se faltar um deles, não se aposenta, tem que ter de contribuição e idade mínima. E aí a gente tem também essa situação agora que veio com a soma da idade. Então, a gente fala a soma dos pontos, né? A mulher tem que somar 86 pontos. Isso a gente soma o quê? O tempo de contribuição mais a idade. O homem, 96, 10 anos a mais. E o que mudou que foi muito... achei que foi muito, assim, brusco com a gente, né? Hoje a gente fala que o valor do benefício é 60% da média das contribuições desde 94. Percebam, a lei fala 60% das médias de todas as contribuições. Antes, as contribuições eram de 80% das maiores contribuições. Então, deixou de ser 80%, caiu para 60%, e agora não são médias das maiores contribuições, são todas as contribuições. Todas as contribuições é prejudicial, por quê? Porque eu posso ter uma fase da vida que eu contribui com um valor mais baixo. E ser um período muito grande essa fase. Então, isso vai prejudicar no quê? No cálculo, para eu saber quanto de valor que eu vou me aposentar. Ao passo que antigamente, né, antes da mudança, eu tinha 80% das maiores. Então, o tempo que eu contribuía mais, eu ia pegar só aquela média dos 80% maiores. Né? Então, vocês percebam que aí já está prejudicando bastante a gente. Então, o valor do benefício hoje ficou em 60% da média das contribuições, de 94 para cá, e a cada 2 anos que ultrapassar 20 anos, eu vou ter 2%, né, a cada ano que ultrapassar 20 anos. Por exemplo, eu devo ter aí, eu fiz minha simulação há um tempo atrás, meu CNIS lá no INSS, eu tenho acho que 25 já tempo de contribuição. Então, vamos supor, eu já tenho 2% a mais, né, desses 5 anos, e tenho 5 anos a mais disso aí.
mas eu não posso porque ainda não tenho idade. Tem que ter os dois requisitos aí. Ou a soma aqui, ainda não dá. Então, isso acabou que eu vejo assim como um prejuízo para o povo trabalhador. O fator previdenciário, muito, né? O fator previdenciário, que é o vilão aí da Previdência Social. O fator previdenciário, ele foi inserido no governo FHC, e a gente fala que ele é um vilão mesmo, porque ele trouxe aí a expectativa de vida inserida na Previdência. A gente não tinha expectativa de vida. O que significa expectativa de vida? O governo aumenta, né? O governo, eu digo que faz, é assim, ele faz uma pesquisa, vez ou outra, e descobre que a expectativa de vida do povo brasileiro, acho que, se eu não me engano, está em 75 anos de idade, mas nessa questão ele compara muito aos europeus, que não tem lógica, porque nosso país não tem nada a ver com países europeus, qualidade de vida, situação trabalhista, não tem nada a ver, mas sim para isso é comparado. Então, assim, 75 anos de idade. Quanto mais tempo eu contribuir, melhor vai ser minha contribuição. Essa é a ideia do fator previdenciário, né, que não existia. Graças ao FHC. Então, é isso. Então, a gente tem que ter, pelo menos, até agora, 15 anos de contribuição, e a cada 6 meses a gente vai aumentando o tempo até chegar a 20 anos, então vai ser 20 anos de contribuição, exigência. A aposentadoria é um direito irreversível e irrenunciável. O que significa isso? Quando a gente dá entrada na aposentadoria e recebe o primeiro pagamento, se a gente tiver descontente com o valor, se a gente não concordar, achar que tinha que ser um pouco maior, a gente, então, não recebe esse primeiro pagamento, a gente deixa ele no banco, ele vai retornar para o INSS, aí a gente entra de novo com um novo pedido para reanalisar a nossa aposentadoria, de acordo com a nossa documentação, de acordo com aquilo que a gente avaliou, né? Então, a gente não recebe, então a gente deixa lá quietinho, ele volta e a gente rediscute. Se você receber, se você for no banco e sacar, presume que você aceitou, você não discute mais. É irrenunciável, tá? Irreversível. Isso é importante. E outra situação importante, se você der entrada na aposentadoria e sacar FGTS, PIS, esses benefícios, você também não pode desistir da entrada que você deu na aposentadoria. Isso a torna irreversível e irrenunciável. Sim. Tem um cachorro aí participando. Eu vou falar rapidamente, não me aprofundei aqui na aposentadoria do servidor público. Por que eu não me aprofundei? Porque eu pesquisei e cheguei à conclusão, e vi aqui também eu vi aqui uma discussão do STF, o STF chegou, só um minutinho, deixa eu encontrar aqui a situação do STF. Achei aqui. Então, a situação da aposentadoria do servidor público, ela, por fim, ela não vai ser muito diferente do trabalhador normal, seletista. Né? O STF, em 2014, teve entendimento de que as regras do regime geral, que é o que a gente, né, que é o seletista, também se aplica aos servidores. Então, não tem muita alteração aí. Né? A gente só tem a aposentadoria, que é a compulsória, 70 anos de idade, até 2015, depois passou a ser 75 anos de idade. O servidor público também vai optar pela aposentadoria por pontuação, e tem essas regras, desculpa, tem essa regrinha aqui, que é a da, assim, o servidor tem que ter 60 anos de idade para 25 anos de atividade em regime especial. 58 anos de idade para 20 anos de atividade especial, e 55 para 15 anos de atividade especial.
Então, assim como no nosso regime de CLT, regime geral, né, a gente fala regime geral nosso, que é o CLT, e regime do servidor público, que é diferenciado. Assim como no nosso, não tinha, não entrava a idade e não tinha fator previdenciário na aposentadoria especial, que eu já vou tratar aqui o regime geral, que é o comum. Então, a gente não tinha essas duas situações que foram inseridas agora com a reforma. E aquilo que eu tinha comentado, a gente esperava, né, que a gente sabia que ia ter uma alteração na legislação previdenciária, mas a gente achava que não iam mexer na especial, porque ela já é diferenciada, né? Ela foi feita com o objetivo de dar um suporte ao trabalhador que trabalha nessa situação mais nociva, né? A gente achou que isso não ia acontecer, mas não foi bem assim. E por que a gente chama a aposentadoria de especial, né? Não é especial porque ela é a mais bonita, ela é especial porque ela é a mais delicada entre todas. Ela é a mais delicada, ela é mais prejudicial. Então, a gente tem a NR16, que eu já falei, né, da periculosidade, e aqui a gente tem três situações de aposentadoria especial. Aposentadoria especial em que o trabalhador trabalha em uma atividade muitíssimo arriscada, muitíssimo gravíssima, que dá direito a ele a se aposentar com 15 anos de contribuição. A gente tem a situação que é grave, de 20 anos, né, com produtos, por exemplo, de quem trabalha com amianto, fumos e gases, muito grave também, e a gente tem a mais comum, né, que é a de 25 anos. Quem contribui 25 anos e trabalha com agentes insalubres e perigosos tem direito a se aposentar um pouquinho antes, com 25 anos de idade, 25 anos de contribuição. Então, a idade não estava inserida aqui. A gente via antes pessoas com 50 anos, 51 anos se aposentando como especial. Aí se fala, mas é jovem. Então, antes não tinha essa questão, porque não importava a idade, importava era o tempo de exposição a agentes nocivos e perigosos. Não tinha nada a ver com a idade. Porque não importa se a pessoa tem 50 anos, se ela trabalhou 25 anos da vida dela, lidando com agentes nocivos ou perigosos, não importa. O prejuízo à saúde dela não tem nada a ver com idade, né? E aí veio a mudança e disse que não, agora a gente vai inserir a idade. Agora a gente vai inserir a idade. Então, ficou muito prejudicial. Então, em 95, era muito interessante, o INSS, ele considerava, se você trabalhava numa atividade nociva ou perigosa, ele já considerava você como um trabalhador em atividade especial, diferenciada. Você recebia dessa forma. Não tinha que ter laudo, não tinha que ter uma série de coisas que hoje tem, mas também não tinha muitas normas regulamentadoras. Né? Também não se cuidava muito nesse sentido de proteção. E aí, após, 95 a 97, começou a se exigir laudo técnico, das atividades insalubres e perigosas. Aí a gente tem SB40, SB40 foi até 2004, aí 2004 a gente teve a exigência do PPP, PPP é perfil profissiográfico previdenciário. PPP é um laudo que a empresa elabora para cada funcionário que trabalha em situação insalubre ou perigosa. Então, esse PPP é elaborado pelo engenheiro do trabalho ou um técnico de segurança e saúde do trabalho. É um laudo muito específico, ele tem que conter todas as informações de o agente nocivo, qual o grau de nocividade, que tipo de EPI que pode neutralizar, eliminar aquele agente, quais os riscos, desse agente nocivo, desde quando você entrou até o tempo que você for demitido.
Esse PPP, muitas vezes, ele não é fornecido pela empresa. Tem empresa que fornece, na hora que faz a demissão, ela já avisa o funcionário, olha, eu vou te emitir o PPP, dá um prazo, 5, 10 dias, então eu vou te fornecer esse PPP. Tem empresa que o funcionário tem que pedir. E eu sempre falo para os alunos, eu falo, quando você sair da empresa, se a empresa não te forneceu assim de pronto, né, ela te avisou que vai te fornecer, você então peça documentado, faça lá uma cartinha pedindo o PPP do dia que você foi admitido até o dia que você saiu da empresa. Isso vai fazer falta quando? Lá, quando for se aposentar, né? O PPP, ele é uma exigência para o INSS. Eu falo, nem pense em pedir aposentadoria especial sem o PPP em mãos. Não pode, né? Eu já falei, o INSS já nega com o PPP. Sem o PPP, como é que faz, né? E o PPP tem que estar bom para fins de aposentadoria especial. O que é um PPP bom? Um PPP bom é contrário a uma proteção eficaz. Por exemplo, eu vou falar do ruído, que eu até menciono nesse slide, mas eu vou falar mais para frente. O ruído sofreu várias alterações ao longo do tempo. O meu PPP, se o PPP fala que o protetor auricular, ele realmente protege e o nível está abaixo dos decibéis que a lei manda, então meu PPP em relação a isso não está bom para mim. Tem que estar acima dos limites de tolerância. Lembra que eu falei lá no comecinho? Tem que estar acima dos limites de tolerância para fins de requerer aposentadoria. Significa o quê? Que a empresa não cuidou muito dessa situação de neutralizar, eliminar os agentes nocivos através dos EPIs. Não forneceu o EPI adequado, não cuidou, assim, não fez manutenção, não trocou EPI, não ligou para o uso do EPI. Né? Aí eu provo que houve tudo isso, então o meu PPP tem que estar bom para fins de aposentadoria especial. Há outro fato que eu sempre menciono. Deixa eu ver se aqui, deixa eu voltar aqui antes de... Um fato que eu sempre menciono, o fato do trabalhador receber insalubridade, né, lá no seu olerite, ou periculosidade, não significa que isso vai dar direito a ele a uma aposentadoria especial. O olerite, ele pode se somar às minhas provas de trabalho numa empresa insalubre ou perigosa, só. Não significa que eu ter o meu olerite, né, com os adicionais, já vai me dar esse direito, que as pessoas acreditam que sim, pensam que sim. Ah, eu recebo, vem todo mês. Ótimo, é só um documento que vai complementar o resto dos documentos, mas o PPP é o documento importante, não o olerite. Ele é só mais uma prova. Aqui eu falo do ruído como exemplo, né? O ruído, em 97, ele tinha que estar a 80 decibéis. Então, era 80 decibéis. Se o ruído na empresa tivesse 79, 78, significa que a empresa conseguiu neutralizar o agente. Então, usei o protetor auricular, resolveu tá dentro ali dos decibéis. Então, se o meu PPP falar que em 97 os decibéis lá quando eu estava trabalhando estava em 78, tá ruim para mim, na questão de ruído, por exemplo, né? Aí, de 97 a 2001, passou a ser 91 decibéis. E estacionou aqui em 85 decibéis, que é o que é até hoje, 85 decibéis. Então, de repente, se a empresa cumpre certo, né, e fornece EPI corretamente, tem o uso, ela acompanha, documenta, eu não vou ter um PPP bom em relação, por exemplo, a esse tipo de agente nocivo, que é o ruído. Entende como a gente precisa ter a noção da importância dos EPIs, mas também a gente precisa entender que, neutralizando, eliminando EPI, o meu fator ali para requerer aposentadoria especial também reduz. Aqui, gente, regra de transição,
da soma aqui da aposentadoria especial, que eu disse que entrou idade, né? Entrou idade. Agora a exigência, se você for se aposentar por pontuação, você tem que ter 66 somar 66. Para quem contribui, para quem tem direito a uma aposentadoria especial de 15 anos, que é aquela mais gravosa, que eu passei o slide. A aposentadoria de 20 anos, que é a média de grau médio, tem que somar 76 pontos. E essa que é mais comum, né, que os trabalhadores, é mais comum entre os trabalhadores, a que exige 25 anos de contribuição, tem que somar 86 anos. Essa soma inclui o quê? A idade, o tempo de contribuição. E esse tempo de contribuição dos 25 anos. A idade e o tempo de contribuição, tá? Tem que somar. Se for aposentar soma dentro da aposentadoria especial. Só que dentro da aposentadoria especial, mesmo que ela ficou, assim, bem mais prejudicial, ela tem várias outras situações. Eu estou trazendo aqui para vocês uma regra mais geral, tá? É que eu falo, cada caso é um caso que tem que ser analisado, tem que pegar toda a contribuição da pessoa, fazer um levantamento, olhar no site do INSS para ver realmente, né, o tempo de contribuição, fazer uma análise para ver qual aposentadoria especial fica melhor, a soma de pontos, o que mais? A outra que eu vou passar aqui, acho que no outro slide. Não, esse aqui mesmo. Então, eu vou ter que fazer um levantamento para ver qual a melhor aposentadoria para aquele trabalhador. Se a especial ou se eu pego a especial e trago para comum, o que fica melhor para ele em termos financeiros. O fator previdenciário eu já falei, que é o vilão. Quanto mais cedo você se aposentar, menor será a sua aposentadoria, essa é a regra. Então, o fator previdenciário, ele leva em consideração essas 3 variáveis, né? Expectativa de vida, ou seja, quanto maior a expectativa de vida, pior vai ser o fator previdenciário. A idade, quanto mais velho eu for, melhor vai ser meu fator previdenciário, que é o que a Previdência, né, acha que fica melhor para a gente. Tempo de contribuição, quanto maior tempo de contribuição eu tiver, melhor o meu fator previdenciário. Então, assim, resumindo, né, o governo quer que a gente trabalhe mais, contribui mais, se aposente mais tarde, né? Ou nem se aposente, né? já fica no final, né? Enfim, resumindo. Não sei se vocês viram, lá na França, a idade mínima para se aposentar agora foi para 75 anos. Olha. Então, assim, tem, né? A maioria dos trabalhadores de saúde, né, trabalham em vários lugares, né? Assim, em vários lugares, e às vezes privado, público. Consegue somar isso? Para ser mais rápido? Isso, boa pergunta. Eu já até calculei aqui, ó. Quando você falou calcula, eu já fiz aqui. Falei, meu Deus. O que a gente pode fazer? Nada é perdido, nada é perdido. Eu tenho até um exemplo aqui. Você tem mas eu vou comentar, só senão não vai dar aqui o nosso prazo. Não, sim. Quem quiser, contrate. Vamos fazer propaganda. Eu tenho lá um tempo de trabalho especial, né? Eu trabalhei como agente insalubre, lá vamos colocar assim, 10 anos numa empresa com agentes nocivos. Então, recebi insalubridade 10 anos. Saí da empresa e fui para uma outra empresa que eu trabalho em outra área, não tenho nada, nem recebo insalubridade. Eu posso trazer esses 10 anos para cá? Posso, pode não, deve somar. O que a lei não permite mais, não sei se vocês lembram, a aposentadoria especial tinha aquela questão assim, você trabalhava 4 anos, você ganhava 1, né? Tinha essa questão, você trabalhava 4 anos e tinha 1, que aumentava, e por isso que o tempo da aposentadoria especial é menor. Então, a cada 4 anos você ganhava 1. Isso acabou. Isso acabou. Mas o que significa? Hoje significa o quê? Você tem o tempo especial, você vai trazer ele para comum. Ou o contrário, você tem maior tempo de comum e tem um tempo vice-versa. Dá para fazer as duas coisas. Aí, entendi. Só que, deixa eu ver se eu acho que é o próximo slide. Ele não salvei aqui. A gente tem uma regra
Tem uma outra pontuação. Aí, sim, Janaína, depende muito. Assim, se você trabalhou maior tempo em especial, menor tempo na comum, aí maior tempo na especial, ainda tem uma regra que tem a idade, 60 anos de idade mais 25 de contribuição. 58 anos de idade, 20, né, de contribuição especial. E aqui, 55 anos de idade, mais 15 de especial. Então, para o comum, seria 60 anos de idade e 25 de especial. Então, diminui um pouquinho a idade. Entendi. Se o seu período de especial for um período bem maior do que a comum, aí você faz o inverso, você traz a comum para cá, para o especial. Entendi. Por isso que eu falo que cada caso é um caso. Cada caso é um caso que tem que ser analisado. Aí tem que ser analisado por pontuação, por soma de períodos, que aí tem o levantamento para saber o que vai me dar um maior benefício financeiro, que é o que interessa, a parte financeira. Sim. Né? Porque a gente aí já vai estar aposentado lá com mais de 70 anos, o que interessa, né? O que restou da Previdência para nós, né? E é isso que eu falei aqui, olha, o fim da conversão, que antes a gente podia converter o tempo comum em especial, agora a gente não pode mais. Agora a gente só traz o período para cá, soma os períodos. Então, isso acabou. E aquela questão de 4:1 também foi suprimida aqui da lei. E é isso. Queremos mais. Não sei se eu passei o tempo, porque às vezes eu falo demais, às vezes eu corro, eu tenho essas... Não, estamos no... a gente acabou nem conversando antes sobre o tempo, né? Normalmente a gente termina às 8h30, mas a gente fica a critério do palestrante ultrapassar um pouco o tempo e tudo mais. Não, eu não passei muito aqui, pelo que eu tô vendo. Não, de jeito nenhum. Júlia, tem perguntas? Não, temos não. Eu sempre tenho pergunta, né? Eu sempre tenho pergunta, mas eu vou ser breve. No momento ali que meu áudio travou, eu não conseguia tirar o áudio, parou tudo. Teve uma questão que a senhora falou a respeito do HIV, não sendo uma questão, só para ver se eu entendi certo, não é uma questão de risco... Não é doença do trabalho. Não é doença do trabalho, isso. Mas em relação ao... É um risco para o trabalho, não doença do trabalho. Ah, tá. Tá, é isso. Ela não é adquirida... Ela não é doença do trabalho. Tá. Ela apresenta risco, né? Aquelas questões de nocividade, por exemplo, a exposição, né? A exposição de sangue, seringas, a gente pode se curar e tudo mais, nesse momento eu confundi, então, a fala e veio assim, falei, eu preciso perguntar. Para a gente diferenciar da doença do trabalho, né? Por exemplo, a perda de audição, a LER, né? Essas coisas, mas o HIV, ele é um risco, né? Ele é um risco. Sim. Eu quero agradecer muito, assim, muito. Eu não entendo nada de direito, mas eu gostei muito. E, deu vontade de ler algumas legislações, eu anotei, enfim, a live também fica gravada, o pessoal que está aqui assistindo. Então, está gravado as legislações, enfim. Obrigada pela didática, dá vontade de ficar ouvindo, né, mais e mais, e ficar tirando dúvidas e também marcar uma consulta, né? Não sei se é assim que fala, porque, graças a Deus... eu nunca precisei marcar um advogado, mas eu acho que é consulta, né, que fala de marcar uma consulta. Eu quero agradecer muito mesmo as informações, enfim, a palestra, e a todos vocês que estão assistindo a gente, a Flávia, a Júlia, a Flávia está de Goiânia, a doutora Sônia está de São Paulo, e eu e a Júlia estamos no Rio, né? Que legal, Então, só para falar, né? Isso. O legal da internet é isso, né? Eu gosto bastante disso, de pessoas de todos os lugares. De todos os lugares. Isso. E, então, muito obrigada mesmo, tá? Pela apresentação. E a gente vai terminando por aqui, gente. Amanhã a gente tem uma nova palestra
tá? Para a gente finalizar o 18º Conversando no Micromeio. Então, continue com a gente. E, como eu falei, a live está gravada. Júlia, aí depois a Flávia se despede. E a senhora fica com o canal todo seu para dar uma mensagem, para passar alguma informação que a senhora quiser. Tá bom, Júlia? Eu que agradeço, viu? Boa noite, obrigada pelo convite. Eu estou feliz aqui de ter participado. Sim, Júlia, pode falar, obrigada. Quero agradecer a todos que participaram da live, que mandaram mensagens, e lembrar que quem quiser o certificado de participação da live pode solicitar em até 1 hora após o término, com o nome completo e o e-mail na DM do Instagram do Micromeio, que a gente encaminha o certificado para vocês. Quero agradecer mais uma vez e desejar a todos uma ótima noite. Flávia? Obrigada, Júlia. Eu agradeço, boa noite. Excelente palestra, doutora Sônia. Esclareceu muito as dúvidas e as mudanças, né? Com certeza, vou compartilhar com muita gente aí que essas dúvidas são frequentes. Muito obrigada a todos. Obrigada, Flávia. Doutora Sônia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada aí. Pessoal, boa noite para vocês todos. Tchau, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.